Procurava ser o sucessor do famoso 727 e acabou sendo o avião de fuselagem estreita mais longo do mundo. O Boeing 757 voou pela primeira vez no ano de 1982 e foram fabricadas mais de 1.000 unidades até 2004. Eram comumente utilizados para rotas nacionais de curto e médio alcance, serviços de transporte e voos transcontinentais. Os maiores clientes do 757 incluíam as principais companhias aéreas americanas, companhias aéreas charter europeias e empresas de carga. Bem-vindos a um novo vídeo, esta é a Aeropedia do Mundo da Aviação. O projeto do 7N7, como foi conhecido inicialmente este projeto de aeronave, começou na década de 70, após o lançamento do primeiro avião de passageiros de fuselagem larga, o 747. A Boeing começou a considerar novos desenvolvimentos para o seu avião de fuselagem estreita 727. Lembremos que um avião de fuselagem larga seria quando contam com mais de um corredor para dividir os assentos, e a fuselagem estreita quando contam com um único corredor que separa os assentos de passageiros em dois blocos de filas. O 727 de 3 motores era um verdadeiro sucesso. Foi o avião de passageiros mais vendido da década de 60 e um pilar do mercado das companhias aéreas nacionais dos Estados Unidos. Os estudos se concentraram em melhorar os 727-200 de 189 assentos. Foram consideradas duas abordagens: um 727 alongado e um avião completamente novo com o nome código 7N7, que seria um avião bimotor que utilizava os novos materiais e melhorias nas tecnologias de propulsão que se tornaram disponíveis na indústria aeroespacial civil. Naquela época, as companhias aéreas foram atraídas pelos motores turbofan de alta relação de derivação. As novas tecnologias de cabine de voo, o menor peso, a aerodinâmica aprimorada e o menor custo operacional prometido pelo 7N7. A Boeing propôs que o avião oferecia o menor consumo de combustível por passageiro quilômetro do que qualquer outro avião civil de fuselagem estreita, buscando ser muito mais eficiente que o 727. Seriam oferecidas duas variantes: um 7-in-7-100 com assentos para 160 pessoas e um 200 com capacidade para 180 assentos. Quando a Boeing designou oficialmente o avião como o 757, as companhias Star Airlines e British Airways tornaram-se as primeiras companhias aéreas a fazer pedidos, mas apenas da versão 200, que era mais longa, e nenhuma companhia depois pediu a versão 100, por isso esta foi descartada e nunca foi fabricada. Nesta época, a Boeing também estava trabalhando no bimotor de fuselagem larga 767, e para reduzir o risco e o custo, a empresa combinou o trabalho de design de ambos os bimotores, resultando em características compartilhadas como o equipamento interior e as características de pilotagem. A única semelhança com os modelos 707, 727 e 737 anteriores era a seção transversal da fuselagem. A configuração de 2 motores foi escolhida para uma maior eficiência de combustível em comparação com os designs de 3 e 4 motores. O protótipo do 757 voou pela primeira vez em 19 de fevereiro de 1982 e passou por avaliações e testes por 7 meses, onde os dados do programa 767 ajudaram a acelerar o processo. O avião de produção era 1.630 kg mais leve do que o originalmente especificado e registrou-se uma taxa de consumo de combustível 3% melhor do que o esperado, fazendo com que a Boeing promovesse ainda mais as características de eficiência de combustível desta aeronave. Estavam disponíveis, com 2 motores, os Rolls-Royce RB 2111, os mesmos usados nos 747 e 767, e os Pratt Whitney PW 2000, também usados nos Boeing C-17 Globemaster III. Era um design bimotor de asa baixa. Tinha um peso máximo de decolagem de 115 toneladas e tinha um alcance de 5.435 km.
Sua velocidade máxima era de 918 km por hora e tinha capacidade para 200 passageiros em duas classes na versão 200 e 243 passageiros na versão 300. Os primeiros operadores já indicavam maior confiabilidade, desempenho mais silencioso e capacidade de carga útil superior em comparação com os aviões anteriores, como o predecessor 727. A Star Airlines operou o primeiro voo comercial do 757 no dia 1º de janeiro de 1983, na rota Atlanta-Tampa. No dia 9 de fevereiro de 83, a British Airways começou a usar a aeronave para serviços de transporte entre Londres e Belfast, onde substituiu o trimotor Hawker Siddeley Trident. Comparado com o 777 e o 727, o novo BioReactor consumia de 42% a 40% menos combustível por assento. Após um pedido da companhia de carga United Parcel Service Airlines no final de 85, foi anunciado um modelo de carga, o 757-200PF, e um ano depois, um modelo misto de carga e passageiros, 757-200N, que foi criado com um pedido da Royal Nepal Airlines. Apesar do bem-sucedido lançamento, as vendas desta aeronave estagnaram durante a maior parte da década de 80, uma consequência da diminuição dos preços do combustível e da mudança para aviões menores no mercado dos Estados Unidos após uma desregulamentação. Mas no final dos anos 80, o crescente congestionamento dos centros de conexão e o surgimento de regulamentações de ruído nos aeroportos dos Estados Unidos impulsionaram um aumento nas vendas. A produção do 757 atingiu seu pico a uma taxa anual de 100 aviões no início de 1990. Em setembro de 96, após um pedido de lançamento para 12 aviões da companhia aérea Charter Condor, a Boeing anunciou o 757-300. Era um pouco mais de 7 metros mais longo e podia levar 50 passageiros a mais e quase 50% mais carga. Após a certificação deste modelo, entrou em serviço com a Condor no dia 19 de março de 1999. Foram propostas depois versões modernizadas e ainda com mais capacidade, mas não receberam pedidos das companhias aéreas. O que teve mais aceitação foram as variantes 757-200 SF, que eram as versões 200 de segunda mão convertidas para uso como cargueiro e foi usado pela primeira vez pela DHL Aviation. Na Europa, British Airways, Iberia e Icelandair eram os maiores clientes europeus desta aeronave, e os maiores operadores americanos eram Delta Airlines e American Airlines, que operavam frotas de mais de 100 aviões cada um. Na Ásia, onde os aviões maiores eram comumente preferidos devido aos grandes volumes de passageiros, o 757 recebeu menos pedidos. O interesse dos clientes por esta aeronave continuou diminuindo, e em 2003, uma renovada campanha de vendas centrada nas versões 300 e 200 PF resultou em apenas 5 novos pedidos. Em outubro de 2003, após a decisão da Continental Airlines de mudar suas ordens restantes de 757-300 para 737-800, a Boeing anunciou o fim da produção deste avião. Desde o final da fabricação, a maioria dos 757 permaneceram em serviço principalmente nos Estados Unidos. Desde 2004 a 2008, o custo médio de combustível nos Estados Unidos para os típicos voos de curta distância triplicou, pressionando as companhias aéreas a melhorar a eficiência de combustível de suas frotas. Para essas datas, foram adicionados winglets, que melhoravam a eficiência do combustível em 5% e aumentavam o alcance em 370 km através da redução da resistência induzida. Tudo isso sobre como funcionam os winglets explicamos no vídeo do canal Mundo da Aviação. Deixo isso no final para que vejam depois e se inscrevam no canal. Em julho de 2017, havia 665 Boeing 757 em serviço comercial, sendo a Delta Airlines a maior operadora com 127 aviões em sua frota. Operadores privados e governamentais personalizaram o 757 como transporte Very Important Person, como por exemplo o C-32 americano.
A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço também o utilizou para segurança aérea e pesquisa operacional, e há outras versões curiosas como o F-22 Flying Test Bed, utilizado como banco de testes para a aviônica, e a integração de sensores do Lockheed Martin F-22 Raptor. Também houve versões de transporte Very Important Person para uso presidencial na Argentina e no México, e até versões privadas, como as usadas pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen, ou Donald Trump. Já para o ano de 2010, a Boeing indicou que os modelos maiores do 737 MAX cobririam a maior parte do mercado dos 757. Foram fabricadas, até o fim da produção em 2004, 1.050 unidades de todas as versões, e a última aeronave foi entregue à Shanghai Airlines. Espero que tenham gostado deste vídeo. Meu nome é Marcos e esta é a Aeropedia.